Olá, estamos aqui continuando o nosso estudo sobre as parábolas. Vamos hoje falar sobre a parábola da grande ceia, nosso estudo número 13, e o nosso versículo-chave do nosso texto hoje, especialmente Lucas 14, versículo 17, diz: Na hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está preparado. E vamos então para a parábola, nosso texto, Lucas 14, versículos de 12 ao versículo 24. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e eu quero experimentá-los. Sinto muito. E ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e os becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. E então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Nos ajuda nesse momento a entender a importância desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, no nosso entendimento à luz do que significa a eternidade para nós e nosso relacionamento com o Senhor. Nos dá esse entendimento, é o que eu te peço, através do seu Filho maravilhoso, Salvador Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o ensinamento da parábola? O que é interessante para notar aqui é que nós estamos olhando as parábolas já, nós estamos caminhando, estamos no livro de Lucas, e as parábolas que Lucas registra, elas são parábolas que estão relacionadas a destacar a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Filho encarnado, o sábio. Então ele vai aparecer diversos detalhes que mostram, que destacam a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que é interessante olhar também, você nota a ênfase, a questão soteriológica das parábolas, ou seja, a ideia de salvação, do Evangelho chegando para que eles possam entender e serem salvos. Muito bem, então, qual é o contexto dessa parábola? Em Lucas 14, Jesus recebe um convite para um jantar repleto de falsidade. Olha, interessante o contexto, dos versículos 1 a 6, nós temos os fariseus, eles têm uma falsa piedade. Do versículo 7 ao versículo 11, nós temos os convidados, uma falsa popularidade. Também dos versículos 12 a 14, nós temos o anfitrião da festa que fez o convite, uma falsa hospitalidade. Versículos 15 a 24, nós temos os judeus, uma falsa segurança, falso entendimento da salvação. No versículo 14, de 25 a 35, as multidões. Nós temos falsas expectativas que o povo tem, mas que não eram reais, não eram verdadeiras. Então, quando estou falando de falsidade aqui, estou tratando sobre isso, a falta de verdade, a falta de realidade, de sinceridade, de entendimento até mesmo do significado do que Jesus Cristo estava oferecendo para eles.
Então, no meio dessa conjuntura onde Jesus Cristo está participando de novo de um momento especial, essa festividade que está tendo, possivelmente é um banquete que está sendo celebrado, possivelmente um elemento de casamento, porque até no começo da parábola, se você olhar comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 14, versículos 7 e 8 diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola: quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar. Então, é possível que Jesus Cristo está no meio dessa festividade, ele está no meio de um casamento, e ele então apresenta essa parábola. Olha que interessante aqui o contexto da época. Quando esse homem faz a exclamação no meio da festa, falando então, como vai ser maravilhoso celebrar juntos, o que o judeu entendia sobre a celebração do banquete no céu junto com os crentes do Antigo Testamento? Então a nossa tela diz aí: o povo judeu imaginava o reino vindouro como um grande banquete, tendo Abraão, Isaac e Jacó e os profetas como convidados de honra. Seriam as celebridades dessa festividade. Então por isso que eles estavam falando, vai ser algo muito precioso participar disso. Eles não estavam fazendo distinção, então, sobre a festividade da modo como Jesus Cristo estava apresentando. Então, nós temos aí a explicação. Quando alguém... Vamos entender um pouquinho do contexto da época sobre como eram realizados as festividades, os banquetes. Quando alguém era convidado para um jantar, era costume avisar o dia, mas não a hora exata da refeição. Não é? Muitas vezes, como acontece conosco, a gente já marca o dia e a hora para que as pessoas cheguem. E por que isso era comum isso acontecer, de avisar o dia e não a hora? Porque o anfitrião precisava saber quantos convidados confirmariam a presença, a fim de abater o número certo de animais e preparar comida suficiente. Lembra que nesse momento da história, nos dias de Jesus e até depois, antes e depois, durante muito tempo, você não tinha mercadinho perto. Não é como hoje em dia, como aqui na igreja nós temos um mercado praticamente do lado da igreja. Então, tem uma festividade, uma celebração, faltou açúcar. Então, corre no mercado e pega um pacotinho. Faltou sal, faltou azeite. Vamos lá buscar, precisa comprar mais carne, vamos no açougue. Eles não tinham esse recurso. Quando era preparado um banquete, muitas vezes a pessoa ela tinha que providenciar ou comprar os animais, ou abater os animais, preparar esses animais, e isso demandava tempo, trabalho, organização, preparo para que tudo estivesse pronto naquele momento. Então, muitas vezes já se sabia que seria naquele dia, as pessoas deveriam ficar preparadas para o momento em que elas seriam avisadas quando seria feito o momento certo da celebração. Então, pouco antes do banquete começar, o anfitrião enviava os servos à casa de cada convidado para avisar que tudo está pronto e que estava na hora de vir. Um exemplo bem legal de você ver isso, é interessante até mesmo numa corte real do rei Artaxerxes. Você tem exemplo de Esther, capítulo 5, versículo 8 e capítulo 6, 14. Nesses dois capítulos, capítulo 5, versículo 8, Esther ela chega para o rei e fala que ela quer dar um banquete, ela avisa os convidados para esse banquete, e depois no capítulo 6, 14, tem os eunucos, os servos do palácio, que eles chegam então para as pessoas e falam: olha, você está sendo chamado para o banquete. Eles sabiam quando seria, e a gente vê isso acontecendo, né? É interessante, é uma ilustração extremamente prática. Você vê o convite e depois sendo chamados a hora que a comida estava pronta, que a festa estava pronta, naquela data marcada para isso. Em outras palavras, todos os convites sabiam que cada um dos convidados dessa parábola já haviam confirmado sua presença no banquete. Então, esse é um detalhe que Jesus Cristo não conta na parábola, mas a gente entende por causa do costume da época. Todas essas pessoas que estão sendo chamadas, elas não estão sendo chamadas de última hora. Elas já estavam avisadas de sobreaviso, elas já tinham dito sim, já teriam confirmado a sua presença no banquete, mas elas ainda não sabiam o horário. Então era esperado
o compromisso, elas já tinham confirmado a presença delas no banquete. Tudo que estava sendo preparado era para que essas pessoas estivessem lá. E o que acontece então? Nós temos aí a parábola e nós vamos entender a razão do convite. Nota aí interessante o versículo 17. O Senhor da parábola, ele preparou e deixou tudo pronto. Olha comigo de novo o versículo 17 de capítulo 14 de Lucas. O versículo diz assim: a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, do que dependia dele, tudo foi feito. Observe que o Senhor, de novo, é o Senhor da parábola, ele não esperava dos convidados nada além de aceitação. Eles não precisavam levar nada, eles não precisavam preparar nada, tudo que dependia era simplesmente a parte deles é estarem lá. Porque a parte do Senhor, da parábola, ela foi feita de modo excelente. Também, você nota o acompanhamento do Senhor em tudo. No versículo 24, ele fez tudo, ele deu tudo, ele envolveu os convidados. Ele investiu seus próprios recursos, também as suas emoções, para que os seus convidados fossem todos bem recebidos. Ele estava fazendo o seu melhor, né? Também nós temos aqui, nota as expressões dentro da parábola. O Senhor, ele abre o banquete para todos. Nota os verbos: venham, vá depressa pelas ruas, pelos becos, convide, vá, insista. Nota aí, o banquete é algo de graça. Há um convite para que todos aqueles que venham, eles não vão pagar pela comida, pela festa. Eles vão estar juntos, participando, celebrando. Essa era a ideia do Senhor dessa celebração. E aí vem uma pergunta: como nós podemos recusar um convite tão amoroso? Pense em tudo que Jesus realizou na cruz para que celebremos juntos a festa da redenção. Nós somos exortados a convidar outros para também virem à festa. Essa é a mensagem do Evangelho. Então há uma festa para celebrar. O Senhor, ele já preparou tudo, ele já deixou todas as condições feitas para que nós simplesmente chegamos e participamos. E a salvação nada mais é do que isso: aceitar o convite do Senhor e celebrar juntos. Não há nada que nós possamos fazer, não há necessidade de ser feito nada por parte de nós em relação à salvação. Então, essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Muito bem, agora vamos analisar as desculpas aí dos convidados, né? Ao invés de se apressarem para a festa, todos os convidados insultaram o anfitrião, recusando-se a comparecer e apresentando desculpas esfarrapadas para a sua mudança de planos. Lembra do ponto de tensão de cada parábola? É justamente o que acontece aqui. Quem está ouvindo a parábola já está entendendo que houve trabalho, que houve uma organização, que houve uma confirmação por parte dos convidados. E Jesus deixa isso, é tão nítido, é tão claro para os ouvintes que eles estão ouvindo isso e a nossa reação deveria ser: como é que pode eles recusarem? Como é que eles podem usar esse tipo de desculpa? Algo tão melindroso por parte deles, tão mentiroso, para não participar. Agora vamos analisar isso dentro da parábola. Vamos ver como é que eles responderam. A primeira desculpa foi do versículo 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Então vamos entender. No Oriente, a compra de uma propriedade era um processo longo e complexo. Até hoje é. Se você vai comprar um terreno, vai demandar várias coisas. Você precisa saber documentação, precisa saber quem são os donos, verificar se não há nenhuma restrição naquele terreno para construção, se há algo na prefeitura, há um levantamento disso. Imagine isso já nos dias de Jesus Cristo, ainda mais. Não era uma coisa simples, além da própria cultura. Quer ver um exemplo? Você vai para o Antigo Testamento e quando Sara morre e Abraão vai comprar um campo. Então ele chega para o amigo dele, Abimeleque, e ele fala: olha, eu quero comprar um campo de você.
E o amigo fala assim, não, quem sou eu para cobrar de você, meu amigo Abraão? Nunca cobraria de você. E Abraão, não, mas por sermos amigos, eu quero que você diga o valor do campo. Não, jamais diria para você que esse campo custa tanto. E ele fala o valor. E Abraão fala, então eu vou pagar. Você tem era esperado a negociação. Até hoje é assim. Você pode ver vídeos de pessoas indo para o Oriente, indo para Dubai, comprando coisas, e você não simplesmente chega e compra, não, é esperado uma negociação, é esperado a pichincha, e isso tudo está no meio do jogo. Quando esse homem está comprando esse campo, é algo extremamente complexo, e ele poderia ter outras oportunidades, como está aí na nossa tela, esse homem teria outras oportunidades de avaliar essa compra, não precisava ser um negócio que ia fechar agora. Quando ele fala, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. E outra coisa, quem é que compra um campo sem ver antes, né? Uma vez que a maioria dos banquetes era realizada à noite, também não haveria tempo suficiente, até mesmo para uma vistoria superficial. Possivelmente o horário que eles estão sendo chamados já em torno de 5 horas, 6 horas da tarde. Então, o horário que eles iriam celebrar dessa hora até a noite. O costume judaico, e aí esse é um horário que ninguém mais vai fechar negócios, ninguém vai resolver mais nada. Então é bem nítido a desculpa que ele usa. Qual é a aplicação para nós aqui? Quantas vezes o consumismo tem afastado pessoas de obedecer ao Senhor? Olha, eu não posso fazer isso porque tem algo em jogo que envolve um bem ou algo que você quer ganhar, algo que você está em vista. Então a gente protela o reino de Deus, a vontade de Deus para outro momento. A gente protela o fato de que eu tenho Cristo e o Evangelho oferecido a mim e deixo isso para um outro momento. Por quê? Porque eu estou buscando lucro. Eu tive um jovem, alguns anos atrás, fazendo um estudo bíblico com ele, um dentista, um rapaz extremamente... uma pessoa muito legal, muito bacana. Ele tinha sido um oficial do Exército, um tenente, por ter o curso por ser dentista. Depois fiz todo o atendimento com ele e eu tive a oportunidade de fazer estudos bíblicos com ele, fiz os estudos de João, e chegando para o final eu podia perguntar para ele, André, morrendo nesse momento, você tem certeza que você vai para o céu? E ele falou, não, Rodrigo, eu não tenho certeza. E por que você não tem certeza? Porque eu não tenho Cristo como meu Salvador. E por que você não confia nele como seu Salvador? E ele me disse, eu não posso porque eu tenho minha namorada, eu tenho meus amigos, eu tenho a minha cervejinha. O que ele estava colocando em primeiro lugar? O que você acha? Ele estava colocando o que ele queria mais do que obedecer a palavra de Deus. Então eu podia perguntar para ele de novo, morrendo nesse momento, tem certeza que você vai para o céu? Não. O que você precisa fazer? Eu preciso confiar em Jesus como meu Salvador. Então, quantas vezes consumismo tem afastado pessoas de obedecer ao Senhor? Esse é o problema desse primeiro cidadão aqui que recusou o convite. Ele tinha algo mais importante para fazer. Ele tinha algo para resolver antes de participar do banquete. Segunda desculpa, nós temos aqui o versículo 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Aí vem a pergunta, quem é que compraria tantos animais sem avaliá-los antes? 5 juntas de bois, sendo 2 cada animal, então nós temos 10 bois aqui, né? E aí, quem iria fazer isso? Para comprar um animal já seria uma boa verificação, e agora você... comprei 5 juntas de boi, parece o mesmo do terreno, né? Comprei um terreno, agora que eu vou ver. Como que você compra uma coisa que você não viu? Como é que você sabe que o investimento que você fez foi uma coisa boa? Então você nota aí de novo a maneira esfarrapada da desculpa, né? Então como é que esse homem pretendia experimentar os bois no final do dia? O dia está acabando, esses animais já estão sendo guardados. Olha aí, a declaração desse convidado dá a entender que ele estava a caminho do seu sítio quando o servo veio dar o último aviso para o jantar. Então ele já estava voltando para casa, né? E aí vem a pergunta, quantas vezes nós usamos o trabalho como desculpa para não nos voltarmos ao Senhor? Quantas pessoas estão tão ocupadas? Olha, eu preciso resolver isso, preciso viajar, eu tenho meu trabalho, tenho os negócios, eu não posso ir participar do culto. Agora
nós estamos vivendo, esses vídeos estão sendo gravados no período da quarentena. Então muitas pessoas ainda estão em casa, estão limitadas, estão preservando o seu ir e vir, né? Sendo mais comedidas. Mas quantas pessoas, mesmo tendo liberdade, quantas pessoas, quando acabar essa quarentena e voltar aos cultos, elas vão firmar um compromisso? Não, eu vou estar presente junto com os outros irmãos, vou estar adorando o Senhor. Quantos, nesse momento em que nós estamos vivendo, estão realmente colocando o seu tempo para investir e aprender da palavra de Deus, estudar, conhecer, buscar o Senhor, participar do banquete, se alimentar seu coração e a sua mente da palavra de Deus, por causa da desculpa de trabalho? Não, eu não posso, estou muito ocupado agora. Depois a gente vê, depois a gente faz. E não se voltar para o Senhor. Essa foi a desculpa esfarrapada desse homem. Estou muito ocupado com o meu trabalho agora, não posso participar do banquete. E o terceiro e último, talvez que seria o mais esdrúxulo, é quando ele fala: casei-me, por isso não posso ir. Olha, esse terceiro convidado, a grande verdade é que ele não tinha desculpa. Os outros dois falaram antes, né? E aqui ele ficou sem argumento. Jesus Cristo coloca isso, e eu quero que você perceba, mostrando como são ridículas as desculpas. E isso é proposital, é intencional do Senhor Jesus Cristo. Esse terceiro convidado, ele não tinha qualquer desculpa. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Por que nós podemos entender isso? Porque o casamento judaico envolvia preparativo elaborado. Se você já viu as últimas parábolas, parábola das 10 virgens, você vê todo o processo para o casamento, para acontecer a celebração. Então não era uma coisa de última hora. Não era um compromisso de último momento. E lembra, esse homem, ele já assumiu o compromisso de participar da festa. Como é que alguém vai assumir um compromisso quando você sabe que é um outro compromisso ainda maior? No mínimo, ele teria ter dito antes: olha, não vou nesse dia, nessa data, nesse momento, porque eu tenho uma celebração de casamento. Esse homem, ele sabia que se casaria há muito tempo, ou seja, ele teria essa percepção. Mas uma vez que ele está sendo chamado e convidado, é porque ele aceitou o convite. Então agora ele não tem o que dizer. Ele deveria ter ao menos recusado logo de início o convite para o banquete. Ou seja, lá atrás, quando ele foi convidado, ele sabia que ele iria casar. E ele deveria ter dito não. Alguém disse que, pela lei, ele poderia ter, se um recém-casado, né, haveria certas restrições. Realmente, há uma licença militar para o recém-casado. Você vai ver isso em Deuteronômio 24:5. Alguém que era um recém-casado, ele era livre de ir para a guerra durante um ano. Por que a lei estabeleceu isso? Foi uma maneira que Deus colocou para impedir que homens fossem para a guerra e não deixassem descendente. Então, esse um ano era para que ele pudesse ter os filhos, para que ele pudesse deixar um legado e o seu nome. E aí, então, ele voltaria para a guerra. Mas não havia nenhuma liberação para compromisso social. Uma vez que ele deu o nome dele para participar desse banquete, era a responsabilidade dele para estar presente. E isso, mesmo que ele estivesse casando, ainda que ele fosse casar, isso não eximia ele de estar presente nesse compromisso já assumido. Então, de novo, o que a gente está vendo aí nada mais é do que uma desculpa. E aí, aplicação: quantas vezes família acaba sendo a desculpa para não se fazer a obra de Deus? Quer ver um exemplo? Coloquei 2 frases aqui. Eu quero chegar cedo no culto, pastor, mas sempre me atraso por causa das crianças. Eu quero chegar, mas olha, eu sempre chego atrasado. Isso quando chega atrasado, né? Quando alguns não vêm. Eu sei que às vezes há impedimentos, mas quando isso na verdade, é uma desculpa. Esse é o grande problema. Eu planejo participar com minha oferta, mas as dívidas do meu cônjuge não permitem. Eu não posso participar disso por causa... Olha, chegou visita em casa justamente na hora. Eu não quero ser o chato, mas a grande verdade, muitas vezes, sua família já sabe do seu compromisso. E quantas oportunidades você poderia ter usado de dizer: olha, vamos juntos, estamos indo lá, vai ser muito gostoso, vai ser muito bom, vamos juntos adorar o Senhor. E usar isso como uma grande oportunidade. Talvez a sua família chegou justamente naquele momento
que Deus estava usando, trabalhando no coração deles para que eles pudessem ouvir a mensagem. Você poderia ter a oportunidade de ajudá-los a conhecer como é a sua igreja, e usar isso como uma grande oportunidade para que eles pudessem participar do banquete. Mas foi perdido por quê? Nossa família algumas vezes se torna só uma desculpa para a gente não fazer a obra de Deus. Então, quando Jesus Cristo apresenta isso na parábola, ele está mostrando essas nossas desculpas muitas vezes. De novo, nós somos, como eu já falei em outras parábolas, o espelho. A parábola é um espelho do que está acontecendo conosco. É como nós muitas vezes estamos rindo ou achando, tem um pouco do cômico na parábola de Jesus, do ridículo, mas é a mesma coisa que acontece conosco, é a mesma maneira como Deus nos olha quando nós estamos dando desculpas esfarrapadas para aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, daquilo que Ele nos exorta, nos exige de nós em nossas vidas, em nossas escolhas. Vamos aí para o terceiro aspecto da parábola. Tem algo bem interessante aqui. Nos dias de Jesus, não era considerado apropriado convidar pessoas pobres e aleijadas para participar de banquetes públicos. Nem mesmo as mulheres podiam participar. Então você vê o modo pensamento das pessoas participando nesse momento. Nota que Jesus, antes de começar essa parábola, ele já tinha ordenado, ele tinha falado para o dono do banquete, a pessoa que está celebrando aqui onde ele está participando, que ele deveria colocar no topo da lista de convidados pessoas que ele não teria condições de retribuir a ele. Então, para colocar pessoas que não tinham mérito. Muitas vezes, preparando banquetes, havia a ideia também de você poder fazer negociações. O que eu vou receber? Eu vou convidar essas pessoas, mas visando uma troca. O que essas pessoas podem me oferecer de novo? Essa parábola fala, Jesus Cristo está mostrando que esse homem, quando ele deu esse banquete, ele não estava esperando nada em troca. Isso é uma grande representação de Deus. A parábola fala da maravilhosa graça de um Senhor que é longânime, que é extremamente paciente. Nós precisamos agir com o mesmo amor que Jesus tem para os que ainda estão fora. Precisamos sair e buscá-los, dizendo sempre, venham, está tudo pronto. Interessante que o último verbo na Bíblia, no livro de Apocalipse, é venha. Quem tem sede, venha de graça e beba da água da vida. O verbo mais simples, o primeiro verbo que um bebê aprende. Qual é o primeiro verbo? Quando um pai, uma mãe chega no berço, que ele diz, vem com o papai. O evangelho é simples. E nós precisamos levar essa mesma mensagem. Venha, participe. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar quando nós ouvimos desculpas dos que não querem participar da festa. Nosso trabalho deve continuar convidando. Eu nunca mais ouvi nada do André, mas em minhas orações muitas vezes é que Deus continue usando pessoas que possam manter o convite, porque ele entendeu o significado do que Deus estava dizendo na sua palavra. Eu não sei onde ele está hoje, mas Deus sabe. Eu tenho certeza que na sua misericórdia e graça, que Deus pode alcançá-lo através da sua palavra também, e pode usar outras pessoas para continuar convidando ele, fazendo o mesmo convite. Então, em resumo, ainda há lugar. O servo chegou para o Senhor e falou, olha, já trouxe todos. Ele falou, continua, procura mais, ainda tem lugar. Se você ainda não participa da festa, venha, você é o nosso convidado. Participe, venha celebrar junto, vamos adorar o Senhor da festa. Então o desafio aqui é bem simples. Lucas 14, 22, interessante que alguém fez uma paráfrase, a vida cristã não é um funeral, mas para um banquete. A vida cristã não é um funeral, mas um convite para um banquete. Estamos todos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Então, o que nós devemos fazer? Vamos sair pelas ruas, pelos becos, por caminhos, atalhos, por todo mundo com o Evangelho de Jesus. Talvez nesse momento nós estamos mais restritos por causa da quarentena e a gente não pode sair literalmente às ruas. Mas você sabe as pessoas que você pode convidar. Um desejo que nós temos quando nós falamos muitas vezes, se inscreva no canal, clique no sininho. Não é só para divulgar nossa igreja, mas para que você possa
a fazer com que outras pessoas possam conhecer. Você pode divulgar, você pode compartilhar os nossos estudos, as mensagens do canal da nossa igreja, para que pessoas possam ouvir o Evangelho, elas possam ouvir o convite, possam entender que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele está convidando as pessoas para participar da festa. E vai chegar um momento em que Ele vai nos buscar. Até esse momento estamos dizendo que há uma festa, mas vai haver um momento em que Ele vai enviar seus servos para chamar o seu povo para participar dessa festa, e isso é chamado as bodas do Cordeiro. Você está pronto para participar dessa festa, desse convite? Nosso desejo sincero é que você possa dizer sim, e nós podemos celebrar juntos na presença do Senhor um dia. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento eu oro agradecido pela sua palavra, que é tão rica em nos estimularmos. Perdoa as nossas desculpas. Quantas vezes nós damos desculpas esfarrapadas para decisões que nós deveríamos ser mais firmes. Nos perdoa, Deus, e nos ajuda a tomar passos de compromisso. Também, ó Deus, se há pessoas que estão participando dos nossos estudos, que ainda não têm aceitado o convite do Senhor, que elas possam fazer isso nesse momento, dizendo diretamente para o Senhor: Senhor, eu aceito o seu convite. Eu reconheço, Deus, que eu não tenho condições de participar, de dar nada para a festa, mas por causa de Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida por mim, eu posso então aceitar o convite do Senhor. Então, ó Deus, aceita cada oração de cada um desses que está apresentando diante do Senhor. Te louvamos agradecidos mais uma vez pelo desafio da sua palavra. E nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso último estudo, nós vamos falar sobre o administrador infiel, nosso estudo das parábolas de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo tempo juntos.